Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na tranquilidade? Aula de Geografia na área, mais uma para você aí aprender um pouco mais sobre o território brasileiro, a questão da regionalização. Lembrando que nós estamos trabalhando algumas aulas o contexto regional, contexto de regionalização esse, que ele tem o oficial, que é do IBGE, é bom salientar isso, né, Jorginho? É isso aí. É bom também dizer que tem outros tipos de regionalização, como vocês viram, a regionalização de Pedro Pincha, Geiger, de Milton Santos, tá? E nós começamos a falar sobre os complexos regionais. Vocês viram já sobre a região Nordeste, sobre a região Centro-Sul, e nessa aula especial, aula hoje, que nós vamos trabalhar alguns contextos sobre a nossa região, a Amazônia, Jorginho. Essa Amazônia que é imensa, né? Lembrando que essa Amazônia é um complexo regional e que abrange muitos estados, seja da região norte ou também estados do Centro-Oeste, como é o caso de parte do Mato Grosso. É isso aí. Mais uma aula de geografia na área. Eu, professor Jorge, e o professor Carlinhos, esse menino pequenininho. E a nossa querida Aldelinda. Não, Aldelinda, tu tem que fazer assim, ó. Aldelinda. Aê, muito bem. Eles vão entender assim também? Fala, Aldelinda. Olha aí. Fechou. É um trio quase inseparável, né, Jorginho? É Nosso verdade. Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Você foi longe, é muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, de música da boa, que os nossos queridos alunos aprenderam a ouvir com os pais deles, com os avós. Exatamente. Então, sem mais delongas, já começou nossa aula. Vamos lá, meu diretor na tela. Aula 17.1, Complexo Regional Brasileiro, a parte número 2, onde, como já falamos aqui agora, né, nós estamos trabalhando ou iremos trabalhar o contexto de Amazônia, tá? Amazônia legal e continental. Tá quase branco isso aí. Né? A ocupação recente, rodovias com vetores de desmatamento. Vamos colocar aqui uma cor mais viva, né? É. O preto. Preto. Pronto. Tá aqui, ó. Amazônia. Opa, no céu foi nada agora. Desligou? Pronto. Amazônia. Não quer sair, Jorginho? Não quer, pô. Aqui, ó. A Amazônia. Agora sim. A Amazônia legal continental, ocupação recente. Rodovias como vetores do desmatamento, galera. Para falar sobre a Amazônia, esse grande complexo regional, olha só que informação que nós trouxemos para vocês. A área do complexo é de 5 milhões ou mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, uma área geográfica, uma área bastante considerável de porção de terras, né? Que engloba, como vocês estão observando aí, ó, estados que compõem a região norte e também estados que compõem a parte centro-oeste, no caso, boa parte do Mato Grosso, e também o estado do Maranhão, que está no complexo ali variável entre o Nordeste e a Amazônia, ok? Outro detalhe importante sobre esse contexto da Amazônia, ela possui 58%, vou até mudar de cor aqui, olha só que interessante, ela possui 58% do território nacional, do território brasileiro, olha só, é uma área muito extensa, então é uma área que compreende estados da região norte, compreende uma parte do estado do Mato Grosso, uma parte do estado do Maranhão, do Tocantins. Tá? É uma área que tem um dos menores contextos, ou podemos dizer assim, é a que possui a menor população entre os complexos, porque é uma área muito extensa e a maior parte dessa população concentra-se nas capitais ou nas grandes cidades que existem nesse complexo. E é um território formado pela parte de floresta. Que floresta? A gente já conversou isso sobre questão de vegetação, floresta amazônica, ou conhecido como floresta ombrófila. Então, é um complexo bastante extenso em questão territorial, mas em questão populacional é pequeno, porque são poucas milhares de pessoas que vivem nessa região em relação aos outros complexos, como é o caso do Centro-Sul
como é o caso do Nordeste, e é uma área que apresenta boa parte de vegetação nativa formada por floresta amazônica, tá? O Mato Grosso, o Maranhão e o Tocantins fazem parte desse complexo da Amazônia, ou parte deles, né? Porque lembrando que parte do Mato Grosso também faz. O sul ali do Mato Grosso faz parte do complexo Centro-Sul, por causa da questão econômica, que nós já citamos isso, e o Maranhão, parte dele também faz parte do Nordeste, devido às questões econômicas e culturais ali desses dois estados. Lembrando, né, que esta parte em vermelho ali, o Maranhão, ele entra na Amazônia, não confundam, meus queridos alunos, não confundam. Fala de novo, como é que é, Japa? Não confundam. Nós não falamos, essa imagem que vocês estão vendo não é a regionalização do IBGE, beleza? Para ficar claro. É de Pedro Pinches. Exatamente, continuando a aula de ontem, Perfeito. Que faltou da Amazônia, ok? E, inclusive, nesta área entra Mato Grosso, tá? Como sendo a Amazônia para Pedro Pinchas. Por questões ali, o bioma amazônico entra no Mato Grosso, não é isso? Tanto que é que as características de Pedro Pinchas que ele leva em consideração as características naturais, características culturais, econômicas. Nesse caso, o Mato Grosso é pelas características naturais. Perfeito. E outra, ali vai ter o contato de uma transição entre o Cerrado e a Amazônia, não é isso? Floresta amazônica. Isso. E aqui no Maranhão será entre a Amazônia, né? A floresta amazônica e a Caatinga e uma parte do Cerrado, ok? O que vai acontecer ali no Maranhão? Vai ter uma parte que vermelha aqui, ó. Vou pintar aqui de que cor? Preto mesmo. Essa parte aqui vai ser uma mata chamada Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, Okay. que é onde nós temos ali uma vegetação formada entre palmeiras, Isso. algumas e a floresta. Uma área de contato, uma área de transição. Exatamente. Tá? Outras características desse complexo da Amazônia que nós temos, concentra-se a maior população indígena do país. Tá? Os maiores núcleos populacionais ou metrópoles regionais está a cidade de Manaus e a cidade de Belém, que são uma das capitais mais antigas desse complexo, né? Principalmente Belém, porque ela está no contexto histórico ligada ainda ao Grão-Pará, que foi um dos primeiros nomes da região dessa localidade. Então, Belém é uma das cidades capitais mais antigas e é que apresentam os maiores núcleos populacionais, Belém e Manaus. Possui a maior floresta tropical do planeta, como já citamos, floresta ombrófila fechada, aberta, semidecidual, que é chamada de floresta amazônica. Apresenta uma grande biodiversidade entre fauna e flora, tá? Apresenta a maior bacia hidrográfica. Os alunos do terceiro ano que já estudaram geografia de Rondônia vão lembrar sobre isso, que a bacia hidrográfica nossa, que é a bacia amazônica, né, que apresenta como principal rio o rio Amazonas, afluentes do rio Amazonas, cito o exemplo do rio Madeira, o nosso famoso rio Madeira aqui em Rondônia, rio Purus, que é outro afluente, de outros rios que fazem parte desse complexo hidrográfico. É considerada a maior porque é o maior rio principal em volume de água, né? E ele deságua exatamente no Oceano Atlântico. E lá na desembocadura, onde ele deságua, ocorre um fenômeno chamado de pororoca, que é o encontro da água doce do rio com a água salgada do oceano. Então, é uma característica da nossa bacia hidrográfica. Também apresenta grandes e graves problemas ambientais, sociais e políticos, Jorginho. É isso aí. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver, né? Dentre esses graves problemas ambientais, a gente vai ver a queimada, né? Desmatamento que a gente está tendo aqui. Estamos no tempo de estiagem, então está tendo muita queimada, problema de fumaça, que daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe. Perfeito. A região amazônica nunca esteve tão em evidência como atualmente, principalmente pelas questões que discutem a nível global em relação ao meio ambiente,
né, nas conferências, nessas reuniões em níveis globais, fala sobre a questão do meio ambiente, o crescimento ou a expansão das culturas agrícolas em relação às áreas de floresta. Então, a Amazônia sempre foi, vamos dizer assim, o olho do mundo, ou seja, o mundo voltava para ela porque é onde nós temos ainda a maior concentração de floresta tropical do mundo. Não existe em outra parte do nosso globo outra região que tenha uma maior área de florestas. Quase todos os países ou áreas geográficas do nosso planeta já não tem tanta vegetação como é o caso do Brasil. O Brasil e a região amazônica, no contexto da América do Sul, é o que apresenta a maior quantidade de vegetação, tá? E é importante para o equilíbrio climático, para o equilíbrio de chuvas de todo o nosso planeta. Ok, galera? O quadro de mudanças climáticas provocadas pela ação do homem e as providências necessárias para minimizar seus efeitos. Então, a gente está agora falando da questão... Da problemática, da problemática, né, que envolve a questão climática. Então, nós, seres humanos, temos um dever, uma responsabilidade muito grande em relação à questão climática. E a gente que provoca todo esse efeito, né, que vai ocasionar um efeito dominó, não só a nível regional, não só a nível de Amazônia, mas a nível global, ok? Então a gente tem que dar a verdadeira importância à biodiversidade das nossas florestas, porque tem, como já falamos, né, tem animais, tem espécies vegetais que nem sequer foram descobertas. Da fauna e flora. Da fauna e flora. Então, nós temos aí uma responsabilidade muito grande. Muitos desse efeito que a gente tem aí tecnológico sobre as nossas vidas. Vamos lá, meu diretor? Então, a gente tem essa biodiversidade que ela precisa ser preservada. Muito do que nós temos hoje nas farmácias, nessa indústria farmacêutica, a nível local, regional, nacional, global, deve-se muito a muitas descobertas que se fizeram na Amazônia. Inclusive, existem espécies de plantas que talvez ainda nem foram catalogadas, que podem ser utilizadas para curar doenças graves. Inclusive, o câncer. O câncer, né, que é uma das doenças de uma grande mortalidade, quem sabe esteja dentro da floresta a cura para esse mal. E a gente cita a questão medicinal, mas a gente também cita a questão comercial. É através da floresta, né, a amazônica principalmente, que nós estamos falando no contexto de Amazônia, nós temos aí a biodiversidade bastante considerável, onde nós temos espécies de árvores comercialmente utilizadas para várias finalidades. Nós temos espécies da fauna, muito importante também, só que nós temos leis ambientais que garantem essa proteção. E é como a gente sempre fala, o progresso é interessante, mas também tem que haver a conservação dessa biodiversidade, certo? Porque nós temos, então, uma área que ainda pode só ser explorada, porque se explorar tudo de uma vez, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar ocorrendo a escassez. Como, por exemplo, nós estamos passando num período muito grave da escassez de água. E o que gera a falta de chuva ou o que fazem com que os rios sequem? É justamente a vegetação, que boa parte dela está, infelizmente, sendo destruída por grandes queimadas, Jorginho. E essas grandes queimadas, e volto ao que você estava falando anteriormente, que essa biodiversidade, muitos ainda nem catalogadas, podem ser a solução, né, para muitas doenças como o câncer, e que a indústria farmacêutica ainda não teve acesso, a biotecnologia não teve acesso, os pesquisadores não tiveram acesso. Então, o importante é você entender a importância que tem, de fato, preservar a Amazônia. Inclusive, a gente está vendo aí um período muito delicado, né, de muita
fumaça no ar por questão das queimadas. Enfim, vamos lá no quadro, meu diretor? Então é isso, a gente está tendo já problemas de escassez de água. Rios que nunca secaram, Estão né? começando a ficar, né? Inclusive o Madeirão está com esse problema. Nós temos uma grande demanda por recursos minerais, tivemos problemas seríssimos de garimpo no rio, né? Nos rios da Amazônia. Em áreas de preservação também. Áreas de preservação da Amazônia, né? A preocupação com a preservação da diversidade, da preservação dos povos indígenas, também é um problema seríssimo, né? Tivemos ali o povo Yanomami sofrendo muito no extremo norte do Brasil. Nós temos o avanço da fronteira agrícola, ali encabeçada, entre outras produções, principalmente a soja, ok? Nós temos a disputa por terras. Quem que disputa? Garimpeiros que disputam terra com os indígenas, com os poceiros, com os grandes fazendeiros. Isso se torna uma teia, um efeito dominó muito complexo que acaba influenciando esta Amazônia que precisa ser preservada. No entanto, o que a gente está vendo é justamente voltando naquilo que você falou, né? Então, o que você falou agora há pouco? A gente precisa olhar para a Amazônia de uma forma que a gente consiga, de fato, preservá-la. Porque, como você falou, o mundo olha para a Amazônia. Não é de hoje. Sempre fomos olhados como um espaço geográfico de uma grande exploração. E não está diferente nos dias atuais. Inclusive, com este mundo globalizado, esse alto nível tecnológico que a gente vive, intensificou também a exploração. Então, uma intensificação de exploração na Amazônia faz com que realmente o mundo continue olhando para cá de uma forma preocupante, né? Porque o que todos querem é que preserve. Porque você já falou, já deixou a deixa. É o maior bioma do mundo, não é isso? Ele é o maior, é uma imensa floresta, muito ainda a explorar. No entanto, a gente sabe que se não tiver um controle realmente efetivo, a devastação, a destruição, as queimadas vão continuar e continuará o efeito dominó de fumaça no ar, rios que eram caudalosos e perenes estão começando a aparecer, secando, né, em secas históricas, como a seca do Rio Madeira está acontecendo agora. Só fazendo um adendo, né, Jorginho? A gente está falando sobre a questão da prática de desenvolvimento sustentável, que é uma prática legal, uma prática que pode ser feita tranquilamente, porque ela vai utilizar a natureza de forma sustentável, sem degradar. E mais o que acontece? Com o passar do tempo, o avanço, né, da exploração, da devastação foi tão grande que agora nós estamos sofrendo consequências. De que forma? Um longo período de estiagem, falta de chuva, nosso aluno, vocês perceberam isso. Essa devastação causando muitas queimadas que prejudica não somente a natureza, mas também nós, seres humanos. Porque a economia. A nossa economia, porque, só como exemplo, você tem aí pessoas que sofrem com problemas respiratórios. Imagina estar respirando fumaça. E a concentração de dióxido de carbono na atmosfera está muito elevado, que prejudica essas pessoas. Também nós temos comercialmente voos sendo cancelados, por causa que os aviões não conseguem pousar devido à densidade da fumaça na atmosfera. Nós temos também a questão de que essa fumaça, ela também causa sérios problemas para a atmosfera em geral, como o aumento dos gases do efeito estufa, causando ainda mais a retenção de calor na atmosfera. Perfeito. Né? Outro detalhe importante, a gente estava falando de contexto regional, mas essa fumaça ela está se expandindo para outras partes do Brasil, causando um efeito grandioso em todo o contexto brasileiro e contexto mundial, porque o clima depende muito da manutenção ou da umidade da floresta. Perfeito. Certo? Vamos lá no quadro, meu diretor?
Então, olha só, de uma lâmina, de um slide, quanta informação a gente já passou para o aluno, né? E falando de coisas atuais que estão acontecendo na Amazônia, tá? Exatamente. Volta aí, se você achar interessante, faz algumas anotações, que são assuntos em voga, acontecendo agora, não é isso? E, inclusive, pode ser tema de questões do Enem. Beleza? Aí a gente tem a Amazônia Legal e a Amazônia Continental. No complexo da Amazônia, que está localizada a maior floresta equatorial do mundo. Quem falou isso para nós foi o nosso querido professor Carlinhos. Então, a gente tem a Amazônia Legal e a Amazônia Continental e Internacional. Está aí as duas. O aluno deve estar perguntando, mas professor, a Amazônia não é tudo uma só, né? Então, aí a gente tem que voltar e falar com ele, né? Já que você fez essa pergunta aí. Como é o nome desse aluno que fez essa pergunta? Pedrinho. Pedrinho. Vamos responder para o Pedrinho. Pedrinho, as fronteiras e os limites geográficos de um país, de um estado, de um município, quem cria somos nós, seres humanos. A natureza não vê assim. Para se mudar uma paisagem para outra paisagem, requer quilômetros e quilômetros de distância. E a Amazônia está aqui nessa região equatorial quente e úmida, ela é tão grande que ela está em outros países. E nós, seres humanos, por questão de formação de estados, uma questão histórica de poder, territorial de poder, a gente fez os limites, não é isso? Dos territórios de cada país, beleza? Mas a Amazônia, ela é muito grande, como a gente vai ver agora lá no quadro. Vamos lá. E aí você vai perceber a diferença entre a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. Ó, só para você ter uma ideia, a Amazônia Legal é a Amazônia brasileira. Ou seja, essa Amazônia que faz parte do território brasileiro. Então, essa Amazônia, olha só a nível de informação, o Brasil tem 69% da área amazônica. Essa Amazônia Legal, ou a Amazônia brasileira, ela compreende, olha só, todo esse complexo verde, inclusive o Mato Grosso. Verde mais claro, né? Mais claro, né? Tocantins, o Maranhão. Essa é a Amazônia Legal. Agora, sombreando a ela, você vê a parte amarela, essa parte é a da região norte. Isso, perfeito. Então, você não pode confundir região norte, que tem os estados que pertencem a ela, como Rondônia, o Acre, o Amazonas, Pará, Tocantins. Com a Amazônia. Né? Com a Amazônia, porque ela vai abranger outras áreas fora do contexto geográfico do IBGE. Isso. Então, meus queridos, agora eu vou pegar o pincel vermelho para que você entenda. Olha só, a Amazônia Legal é esta parte, que inclusive vem até para o Mato Grosso, Maranhão, todos os estados do norte do Brasil, pegando Maranhão, no nordeste, e o Mato Grosso, no centro-oeste, ok? Essa é a Amazônia Legal. Agora, a Amazônia Internacional, aí sim, a gente está falando de países. Bolívia, tem a Amazônia, Peru, o Equador, a Colômbia, Venezuela, Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa. Olha só quantos países tem a Amazônia. Um detalhe a destacar para você, a colocar aí no cantinho do seu caderno. A Amazônia Internacional, ela possui as mesmas características que nós encontramos aqui na Amazônia brasileira. E essa Amazônia Internacional, qual é a principal característica? A floresta. Certo? Aqui nós colocamos exatamente quando que foi constituído a Amazônia Legal. Ela foi instituída por um decreto governamental exatamente na década de 50. Qual era o objetivo? Reunir os estados com a situação política, social, econômica semelhante. Regionalização. Regionalização, que abrange quais são os estados que estão na Amazônia Legal. O Acre, o Amapá, o Amazonas, o Mato Grosso, o Pará, Rondônia e Tocantins, que compreende 58% do território brasileiro e parte do oeste do Maranhão. Então essa é a nossa Amazônia Legal, galera. E aí, como a gente viu no mapa agora há pouco, agora o texto, né? A Amazônia Internacional vai ter Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, além de Guiana Francesa.
E essa Amazônia Internacional corresponde a cerca de 40% da América do Sul. E aqui, falando da ocupação da Amazônia, né, a gente sabe que aqui tem povos indígenas desde a época pré-histórica. Porém, sua exploração vem com o europeu no final do século XV, que a gente conhece, que vem ali com os bandeirantes, ali sertanistas, vem os sertanistas, que vêm em busca de explorar a região. Não é isso? Os nossos alunos vão lembrar, lá em História de Rondônia, que os primeiros produtos explorados pela Amazônia, pelos portugueses, foi as drogas do sertão. O cacau, a borracha, produtos típicos da nossa Amazônia. E influenciados diretamente ou ajudados pelos indígenas que foram escravizados para levar esses produtos que tinham aromas, gostos diferentes, exóticos para os europeus. E isso tinha um valor muito alto lá na Europa, justamente por ser diferentes, não é isso? E também, obviamente, já naquela época, já se buscava ouro aqui. Exatamente. Veio ali da região de Minas, depois vem para o Sudeste, Sul, vem subindo, chega no Centro-Oeste, e depois vem para os rios da Amazônia, vindo pelo rio Guaporé. Na região do Vale do Guaporé, nossos alunos que estão aí, tem um monumento construído pelos portugueses, um monumento que todo mundo, acredito que conheça, já ouviu falar, o Real Forte Pires da Beira, que foi construído justamente nesse período, do período aurífero do Vale do Guaporé. Isso, aí depois, lá nos séculos 19 e 20, já para alimentar a indústria, né, da segunda revolução industrial, aqui vai se tornar uma ocupação mais interessante e mais expressiva, porque começou a se explorar a borracha. Estamos falando do primeiro ciclo da borracha. E aí a importância cai, né, da Amazônia, porque diminui o fluxo de pessoas para regiões, porque a borracha começa a ser produzida lá na Ásia. E lembrando, para se chegar à Amazônia não tinha BR, só vinha por rios, galerinha. Então... Exatamente, então era difícil manter e fixar o homem aqui na Amazônia. Aí depois de muito tempo, aí vem sim o governo ditatorial no Brasil, de 64 a 85, que promovem campanhas para ocupar nossa Amazônia. Essas campanhas passavam pelo incentivo de ocupação e construção de rodovias, como é o caso da nossa BR-364. Exatamente. Né? Todas essas políticas públicas de construção de vias, de trazer pessoas para vir colonizar aqui, fazer os projetos de colonização, tudo isso era uma questão de segurança nacional e além das descobertas de jazidas minerais importantes. Por exemplo, aqui em Rondônia tem jazidas de diamante, não é isso? De ouro também. De ouro. Cassiterita, que foi um mineral muito explorado também nesse período. Então, esse boom de construção, de trazer pessoas, foi graças à mineração, né, exploração da região, né, através dos recursos minerais, né, pelos recursos minerais. Então foram vários projetos para a Amazônia. Ampliação de vias de circulação, como o Carlinhos acabou de falar, que é a BR-364. Não somente a BR-364, nós vamos ter a Transamazônica. A Transamazônica. Né? Saia lá de Cabedelo, na Paraíba, e vir em direção à região amazônica. Aí depois vai vir a 319, não é isso? Enfim, aí também, olha, outros projetos, tivemos vários projetos para a Amazônia, como o projeto Carajás, retirada de recursos naturais, ferro, ouro, cassiterita, não é isso? Construções de hidrelétrica. Quando a gente fala em construção de hidrelétricas, meus queridos, eu quero que vocês compreendam que construção de hidrelétrica é sinônimo de desenvolvimento, ok? E desenvolvimento esse que requer assim uma situação em que aumente e fomente a economia local, ok? Inclusive temos aqui as duas maiores, né, no Rio Madeira, Giral e Santo Antônio, as duas hidrelétricas, que inclusive faz parte da rede nacional
de energia elétrica, que sai energia daqui, que Sistema vai lá, nacional, né? Sistema Nacional, que vai lá para o sudeste do Brasil, alimentar o desenvolvimento da atividade industrial, ok? E aí a gente sempre teve esse desejo de integrar a Amazônia ao restante do Brasil para facilitar o escoamento da produção regional e a circulação e o fluxo de pessoas e mercadorias. Para tanto, o que foram feitos aqui, né? Construção da rodovia que o Carlinhos falou, que é a Transamazônica, ligando lá de Cabedelo, João Pessoa, até Lábrea, no Amazonas. A exploração de riquezas minerais naturais, que destaca-se o projeto Carajás, que é uma indústria extrativa, construção da usina hidrelétrica de Tucuruí e a ferrovia Carajás. Está aí uma imagem do projeto Grande Carajás. Então, olha só, a gente tem a Amazônia, que embaixo da floresta que a gente precisa deixar em pé e preservá-la, a gente tem embaixo dela o subsolo. Rico em minerais, né? Que é rico em minerais. Ainda tem essa complexidade, porque para haver um desenvolvimento industrial e aumentar a economia através de venda de commodities, não é isso? Vamos ter que tirar o cobre para vender e para a produção industrial, o ferro também para vender, para exportação e também para a indústria nacional, o manganês, o níquel e a bauxita. E mais recente foi descoberto um novo minério na região, que é o nióbio. É muito importante também nesse contexto, mas lembrando, todos esses recursos não estão na superfície, estão abaixo do subsolo. Exatamente. E para isso a Amazônia tem uma rede não tão, digamos assim, suficiente de ferrovias e rodovias, mas que todas seguem para o Oceano Atlântico, por Belém e São Luís, para exportar para vários lugares do mundo, como China, Japão e Europa. E aí, ó, rodovias, vetores do desmatamento. A rede amazônica é uma das menos servidas de redes de transportes. A construção e recuperação de rodovias que cortam a região é cercado de grandes polêmicas entre diferentes setores da sociedade. Por quê? Porque, apesar de facilitar a circulação de mercadorias e pessoas, as rodovias são grandes vetores de desmatamento. Então, olha só. Dos pontos mais discutidos é a nossa... polêmicos, né? E polêmicos. E se você quiser pesquisar aí na internet, no YouTube, você vai ver que existe uma polêmica muito grande em relação à BR-319. Essa BR que liga Porto Velho a Manaus e que é uma BR que foi construída no período militar, que quando o governo militar criou o projeto de desenvolver a região, ele então abriu estradas. Foi a BR-364, a 319 e aí a Transamazônica, BRs que iriam interligar ou interligam o contexto amazônico para levar pessoas, mercadorias. E a 319, há mais de 30 anos, ela está desativada. Existe fluxo, mas não é intenso como foi no início do governo militar. E a discussão justamente por causa da questão ambiental, que predomina ainda para não haver a liberação dessa BR para o fluxo de mercadorias e pessoas. Não se trata apenas do fluxo e circulação de pessoas, assim, no sentido mais amplo, né? Porque quando se faz uma BR, Carlinhos, aí o que o agricultor acha? Agora eu vou ficar nessa terra. Aí multiplica isso por milhares de pessoas. Sim. E aí começa o desmatamento ao longo de uma BR, como a nossa BR-364 é conhecida como espinha de peixe, não é isso? Então ainda tem essa problemática, porque aí quando se abre uma BR dessa, intensifica a exploração, por exemplo, agrícola, e aí aumenta também, novamente, o desmatamento. Então, esse é um ponto polêmico, mas é polêmico, mas é bom você saber que existe uma rodovia que pode interligar as regiões mais isoladas da região da Amazônia. Inclusive, é uma BR que tem
de Porto Velho a Manaus, um pouco mais de 800 quilômetros de extensão, que ligaria dois grandes centros urbanos e centros industriais, porque Manaus é um grande centro industrial. E aí imagina, né? Se faz essa BR um tapete, quantas pessoas vão se fixar ao longo dela nesses quase 1.000 quilômetros? E por incrível que pareça, na década de 70, muitas pessoas fixaram nessa região. E outros inclusive ainda sonham que essa BR seja reaberta, seja pavimentada para que possa haver esse desenvolvimento que eles tanto sonham, né, na região na BR-319. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então é isso, é muito delicado falar em rodovia, né? O pessoal fala só em progresso, mas o progresso existe um custo, existe um preço, existe um impacto ambiental disso, não é isso? E como você acabou de falar, olha só a BR-319, Manaus-Porto Velho, que está numa situação parecida com essa, só que agora, né, não está assim, no né? período do agora, verão... Se fosse tirar essa foto agora, não via nada aí, né? Não via Exatamente, só jeep, poeira, não via né? ninguém aí, só poeira. Então, a economia do complexo amazônico é principalmente o extrativismo mineral, vegetal, alguma atividade industrial e também a agropecuária, não é isso? Exatamente. Essa economia, né, que é uma economia, podemos dizer assim, bastante diversificada, mas que ainda está caminhando a passos bem devagar, né? Isso. Devido a essa questão que nós temos aí de áreas ainda que são áreas de preservação. A atividade industrial foi implementada na região amazônica pela criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, conhecido como SUFRAMA, e que está ligado ao governo federal e administra a região da Zona Franca. É uma área de livre comércio, né, onde nós temos os municípios de Tabatinga, no Amazonas, Macapá, no Amapá, Guajará, Mirim, em Rondônia, Boa Vista e Bonfim, em Roraima, Brasília, Taciolândia e Cruzeiro do Sul, no Acre. Essa área de livre comércio é uma área em que foi criada e que há uma isenção de impostos para essa área, né, da Zona Franca de Manaus, que compreende esses municípios. E o que se produz na Zona Franca? Eletrônicos, veículos, né, de duas rodas, produtos eletroeletrônicos e outras coisas mais. Aproximadamente 725 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados, principalmente para a formação de áreas de agropecuária, que a maior parte deve-se principalmente à pecuária. Olha só, aí mostramos uma imagem. Você já comeu a Amazônia hoje? Olha só A fatia sátira, do boi, né? É. Cada parte do boi tem um estado da Amazônia. 80% do desmatamento da Amazônia brasileira é para pecuária, ok? Isso não é uma crítica do professor Carlinhos, não é uma crítica do professor Jorge, são fatos, não é isso? Dado como são fonte, levantamentos, né? Fonte do INPA, ok? Relação entre soja e meio ambiente, que também é uma outra fronteira agrícola que está acontecendo na nossa região. Então, a gente tem aí a soja que, com o passar do tempo, está se intensificando também aqui. Como uma atividade econômica, Amazônia, né, em expansão. Outro problema que a gente tem é esse desmatamento ilegal, é a procura dessa madeira de lei, é essa invasão a terras indígenas, a áreas de preservação permanente, ok? Tirar dessa madeira de forma indiscriminada. Muitos dos nossos alunos, inclusive, sabem que coloca-se, Carlinhos, um trator de um lado e um trator de outro e uma imensa corrente, cara. Derrubam tudo pela frente, árvore pequena e grande, inclusive. Então, a devastação é muito maior do que simplesmente se tirasse as árvores grandes, ok? E aí, obviamente, o problema aí das queimadas constantes aqui na região, que aumenta a emissão dos gases do efeito estufa. Então, a gente tem aí essa problemática, está acontecendo agora na região amazônica. Inclusive, estamos novamente sendo olhados pelo mundo inteiro que está de olho na Amazônia, que está acontecendo esta devastação. E em 2021, olha só,
registrou uma grande desmatamento, né? Voltou a crescer, então a gente tem aí a Amazônia que está tendo esse problema de desmatamento novamente. E mais recente a questão das queimadas, que teve um avanço bastante considerável, especialmente neste ano que nós estamos, e que nós já comentamos aqui as causas, né, e os efeitos que isso traz para nós, seres humanos, galerinha. Então, queimar é ilegal, certo? Então, vai queimar, não faça isso, porque você acaba prejudicando a você e ao meio ambiente e às pessoas que vivem ao redor de você, ok? Era isso que tínhamos para vocês, nos encontramos no resumão. Tchau!